Estamos iniciando mais um Iceberg Podcast. Hoje, a gravação ela começou já faz bastante tempo, mas a gente ficou batendo papo aqui, isso aí a gente não vai mostrar na realidade, porque é só uma coisa que não pode. Eu sempre falo que aqui eu vou mostrar tudo e aquela coisa toda, mas não é bem assim, né? Porque depois os haters da internet, eles me cancelam, aí eu já não tenho mais programa. Já é difícil me controlar assim, né? E hoje... O convidado, eu me sinto muito representada por ele, na realidade, porque ele é um cara jovem e com uma história política muito bonita e de uma construção que é o que eu gosto, de quando a pessoa constrói a história dela na política, né? Ela passa por todos os tempos, todos os parâmetros, todas as dificuldades e aí sim a gente mostra o que é um case de sucesso. Então hoje estou recebendo aqui Rodrigo Massulo, o prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Estou muito feliz de te receber aqui, Rodrigo. Muito obrigado, eu que estou muito feliz de participar do Iceberg Podcast e sem dúvida a gente vai ter aqui momentos de fala e de trocas e de realmente adentrar na campanha eleitoral, né? O que acontece nos bastidores, no profundo da campanha eleitoral e também fico muito feliz de ser convidado para contar aqui um pouco da minha história que começou relativamente cedo e que felizmente foi uma trajetória até o momento de bastante sucesso. Não, e o mais feliz é dizer que foi de sucesso, né? Tipo, quando sai campeão é muito bom. O Massulo ainda não teve a derrota, né, Massulo? Não, e nem quero. E nem quer, a gente nunca quer provar desse amor, né? E em 2016 tu foi o vereador mais votado da história de Santo Antônio da Patrulha, né? Na época tu tinha 26 anos. 26 anos. 26 anos vereador. Sentou lá e agora vou fazer o quê? Exatamente. Que por mais que tu se sinta preparado, né? Depois da campanha acontece, muitos me procuram, eu falo assim, depois de eleito, aí tu tem aquele tempinho ali, né? De outubro até janeiro. Aí vai numa sessão, né? Pra ver como é que é, troca uma ideia, conversa um pouquinho, pra ver se tu se encoraja, assim, porque tem vezes que tu fez a primeira parte, tá eleito, e agora eu faço o quê, né? Exatamente. É muito curioso, porque quando tu tá na campanha, é óbvio que tu quer se eleger. Ninguém entra numa campanha eleitoral para perder. Todo mundo que entra com uma expectativa e com uma esperança. Bom, você entra e aí tá eleito. E aí quando cai a ficha realmente que faltam 2 meses, 3 meses para assumir a cadeira na Câmara ou para assumir o comando de uma cidade, tu pensa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então realmente é desafiador, dá aquele frio na barriga, mas quem se propõe a ter um mandato, né, seja legislativo ou executivo, precisa realmente estar preparado e fazer a diferença na vida das pessoas. E tu também tem uma experiência a nível já de estado, estadual, né, Massulo? 2016 tu é eleito um vereador, mas 2015 tu já fez uma campanha ali, né? Já iniciou uma trajetória. Foi jornalista do deputado Marcel Van Hatten. O Marcel sempre vem à mesa aqui para nós, não tem como fugir, né? Ele é fora da curva, né? É um case sucesso, né? E o engraçado é que tu chamou o Marcel, né? Tipo, quero participar da tua campanha e entregou uma baita votação, porque se fizer por porcentagem dentro do eleitorado do município, é uma baita de uma curva, né? Com certeza. A minha história política, na verdade, começa atrelada ao Marcel Van Hatten. Primeiro, eu sempre quis ser prefeito da minha cidade. Eu até antes dele entrar na história do Marcel, eu vou pedir para ele contar a história dele, que ele queria ser prefeito e o sapatinho dele. Tá certo. Bom, eu sempre tive comigo que eu queria ser prefeito da minha cidade. Mesmo num período em que eu não tinha a mínima ideia do que significava ser prefeito. Mas eu sempre via os prefeitos e acompanhava isso, embora sem aquela noção do que significava a importância e a relevância e a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, mas eu olhava aqueles prefeitos quando criança e sempre tive comigo que eu queria um dia ser prefeito da minha cidade. E certa vez eu estava numa loja de sapatos com a minha mãe, e minha mãe sabe como é que é mulher não pode ver uma loja de sapato que tem que entrar dentro. E aí a minha mãe entrou na loja para comprar um sapato para ela e eu entrei junto. E ali olhando aquelas seções coloridas de criança, olhando os tênis, enfim. E inesperadamente a minha mãe me recebe enquanto estava olhando os sapatos, com um sapato social preto, bem brilhoso, um sapato bonitaço. E eu disse para a mãe, eu quero levar esse sapato. E ela olhou pra mim e disse assim, mas Rodrigo, isso aqui é um sapato de adulto. Quando tu for adulto, tu vai ter o teu próprio dinheiro, tu vem aqui e tu compra. E aí
eu olhei para ela e disse, não, então tá bem, eu vou devolver o sapato, mas quando eu for prefeito eu volto na loja e compro esse sapato. Sempre teve em ti que tu iria, Então, da tua realmente, essência. estava na minha essência, né? Eu nunca escondi isso, né? Até depois eu vou chegar mais profundamente nisso, mas quando eu fui vereador, eu sempre disse para os meus colegas de partido que eu queria ser candidato a prefeito. E geralmente isso não acontece, né? O político sempre diz assim, vamos ver, vamos deixar as coisas acontecer. E eu não, eu sempre tive esse posicionamento. Claro que respeitando, sem passar por cima de ninguém, foi um processo absolutamente natural e automático a minha candidatura a prefeito, que a gente pode falar mais pra frente. Mas então eu sempre tive isso comigo. E eu tive impregnado também, ao longo da minha trajetória até escolar, aquele espírito de liderança, né? Eu sempre fui de grêmio estudantil, então eu participei de grêmio estudantil durante o meu ensino fundamental. Eu venho de uma escola do estado, então uma escola pública. Lá eu tive a oportunidade de ser presidente do grêmio estudantil, então já tinha comigo, né, aquele espírito realmente de liderar. Depois, no ensino médio, eu saio da escola pública e vou para uma escola particular, fazer os 3 anos do ensino médio, e lá, da mesma forma, a escola que eu estudei, Colégio Santa Terezinha, tinha um grêmio estudantil desativado. Eu reativo esse grêmio, me coloco como candidato a presidente do grêmio, me elejo presidente do grêmio estudantil e ali acabo, né, liderando uma série de medidas em prol dos estudantes da época. E então isso veio comigo. Depois, líder de turma. As professoras perguntavam quem queria liderar a turma do colégio. Todo mundo quieto e eu. Eu quero ser o líder da turma. Formatura do ensino médio. Quem quer ser o orador da turma? Eu quero. Fui o orador da turma. Então eu tive aquilo muito presente comigo mesmo, né? De que eu gostava de liderar. E com o Marcel, e aí entrando no aspecto político, né? Como começou minha trajetória política, uma vez o Marcel foi palestrante. O Marcel ainda era filiado ao Partido Progressista, ao Progressistas hoje. E eu fui no encontro da juventude do partido, não lembro se era Xangri-Lá ou Capão, acho que era Xangri-Lá. 2014, mais ou menos isso. E o Marcel, cientista político, enfim, foi dar uma palestra e eu sentei lá, era na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Sentei no auditório para assistir aquela palestra. Nunca uma palestra me chamou tanta atenção na vida vinda de um político. Porque eu senti ali uma profundidade de conhecimento e realmente uma provocação de uma reflexão. E eu pensei, meu Deus do céu, esse cara, esse guri é diferenciado. Tá. Um dia eu estava lendo a Zero Hora, depois daquele acontecimento, e um texto de opinião na Zero Hora, não podemos desistir do Brasil. Na época o PT administrava ainda, né? O país agora também voltou. Mas que texto legal. Olhei o autor, Marcel Van Hatten. Aí eu fiz o link, que era o cara que eu tinha visto a palestra no encontro da juventude do PP. É um sinal. Vou escrever para ele. E aí comecei a pesquisar a história dele, que ele tinha sido já candidato a deputado, tinha sido vereador do município de Dois Irmãos. Escrevi para ele e ele me responde. Eu vibrei quando ele me respondeu, né? Eu disse, olha, Marcel, eu assisti a tua palestra no encontro da juventude do PP. E se tu for candidato novamente, eu já quero aqui me colocar à disposição para ser teu voluntário. Quero trabalhar para ti. Já tô fechado contigo. E aí começamos a conversar, trocamos, né, contato. E certa feita o Marcel me disse, eu vou concorrer. E eu disse, então pode me visitar em Santo Antônio, porque eu vou liderar a tua campanha. Eu tô assumindo aqui a presidência da juventude do PP de Santo Antônio e eu vou comandar a tua campanha aqui. E na minha cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar em Marcel Van Hatten. Realmente ele não tinha sido deputado ainda, tinha sido apenas vereador de Dois Irmãos, mas um grande expoente assim, da juventude do partido. E eu abracei a campanha dele. Era presidente da juventude, um grupinho muito pequeno me ajudou na campanha ali, 3, 4, 5, não mais do que isso. E o partido, durante a convenção para escolher os seus prioritários, escolheu, né, 2 candidatos. E fecharam questão dos 2 candidatos preferenciais do partido. E eu, como presidente da juventude, disse, não, eu não vou acompanhar vocês, sou presidente da juventude, eu vou trabalhar para um jovem. Nada mais coerente do que isso, eu vou trabalhar para o Marcel. Então ficou o partido todo com 2 candidatos preferenciais e eu fui lá com o meu grupinho trabalhar para o Marcel. Resumo da história, 2014, então, fecham-se as urnas, o Marcel vira o deputado estadual mais votado do PP de Santo Antônio da Patrulha. 645 votos. Depois vieram os preferenciais.
E naquele momento eu despertei, assim, eu pensei, poxa vida, mas se eu sem R$1 no bolso, com meia dúzia de pessoas me ajudando, consegui fazer quase 700 votos por um desconhecido em Santo Antônio, ao passo que outros candidatos do partido já conhecidos com trajetória aqui no município não fizeram a votação que eu fiz, eu tenho potencial para eu ser candidato também. Tá, voltei a trabalhar no jornal da minha cidade, né? Eu trabalhava no jornal Folha Patrulhense como jornalista, não sou jornalista de formação, mas tenho registro de jornalista. Certo dia, fiquei muito frustrado, o Marcel não se elegeu, né? Ficou de primeiro suplente da bancada do PP. O governador Sartori ganha a eleição naquele período, e o PP, então, base de governo, Pedro Westphalen é convidado para ser secretário de Transportes, e Hernani Polo, deputado estadual, convidado também para ser secretário de Agricultura do Estado. Saíram 2 deputados estaduais e abriram vagas para o primeiro e para o segundo suplente. Então, Marcel e, à época, um deputado suplente de São Leopoldo, se eu não me engano, assumem as suas cadeiras na Assembleia. E aí, óbvio, eu vibrei, né? Poxa, o deputado que eu trabalhei vai conseguir mostrar o trabalho na Assembleia. Um dia o Marcel me escreve, Rodrigo, preciso falar contigo. Novembro, estava acontecendo a Feira do Livro aqui em Porto Alegre. Tu não consegue dar um pulo aqui na Feira do Livro? Eu vou passar na Feira do Livro, vamos tomar um café. Vim na Feira do Livro. Rodrigo, eu quero te convidar para trabalhar na comunicação do meu gabinete. E eu levei um impacto, um susto. Eu disse, Marcel, mas eu trabalhei para ti, não foi para pedir emprego, nem para ganhar um emprego. Eu trabalhei porque eu acreditei em ti, que eu estou muito feliz com isso. E outra, eu tenho compromisso com o jornal da minha cidade. Não, mas então eu vou lá falar com o dono do jornal. Mas eu preciso fazer isso logo até para dar tempo de alguém te substituir no jornal. Tá, tu me dá uns dias para pensar. E aí, discuti com o pai, com a mãe, enfim, conversei com as pessoas mais próximas e aceitei o convite. Fui então para a Assembleia Legislativa. No primeiro dia que ele assumiu, eu já estava no gabinete junto com a equipe que comandou o gabinete. E à época, muitas figuras amigas até hoje, conhecidas, né? O Alexandre Prats, que foi chefe de gabinete depois, o Henrique Viana, do Brasil Paralelo, o Ricardo Gomes, atual vice-prefeito de Porto Alegre, foi a equipe que iniciou ali no gabinete do Marcel. Então eu dei o sim pro Marcel e fui para Porto Alegre. E aí trabalhei o ano de 2015 inteiro com o Marcel, 2016 eleições municipais. Bom, se eu fiz essa votação pro Marcel, eu vou me testar. Me lancei candidato a vereador em Santo Antônio. E aí começou a história, né? Óbvio, eu saí do gabinete, os prazos de desincompatibilização, fiz uma campanha muito parecida com aquela que eu fiz com o Marcel, caprichei na comunicação, né? O município não tinha tido ainda a experiência de alguém tão jovem, né, entrar numa campanha com potencial para ser eleito. Então eu caprichei no meu santinho, fiz um santinho cheio de história, com toda a minha trajetória, não era um santinho frente e verso, era um santinho que tu abria, assim, inspirado já no santinho que o Marcel tinha feito. Me inspirei muito na campanha dele, fazendo vídeos pro Facebook. O Facebook ainda não tava com aquela bola toda, né? Sim. Especialmente para campanhas municipais, não era comum os candidatos usarem. Eu abusei o Facebook com vídeos, com produção, fiz vídeo da minha história, caprichei na comunicação e segui os passos da campanha dele, assim. Porta a porta, caminhei muito e tive a surpresa de ser o vereador mais votado da cidade naquele ano. E não só da cidade, mas da história do município. Fiz 645 pro Marcel, junto com um grupo que me ajudou em 2014. Em 2016, para mim, eu fiz 1.637 votos. Fui o vereador mais votado da história naquele período. E aí reforça muitas vezes que a gente fala de viver um pouquinho fora dessa bolha que agora tá na internet, né? Eu sempre falo que fazer um arroz com feijão bem feitinho também traz o resultado, e na maioria das vezes é o que traz o resultado. E aí, tu sabe melhor que ninguém que é muita sola de sapato, né? Muita. É bater na porta, é visitar o bairro. Municípios pequenos, eu sempre falo isso, porque todo mundo quer fazer a onda que existe hoje, que é das grandes cidades, porque, né, tu não consegue passar Porto Alegre, não consegue passar o município todo em campanha, são 45 dias, né? E aí o município pequeno, eu sempre falo, ali é sola de sapato, ali é conversar no olho, ali é... No 2016 teve o comício, né? 2020 já não teve comício por causa da pandemia. Então ali teve um salto das redes, né? Então tu teve as duas experiências. Tu teve 2016 como vereador, o porta a porta, o santinho. E eu sempre falo, é legal, né? Tu entregar um material que realmente te apresente, né? Que mostre quem tu é. E mais do que isso, quem faz a campanha pra ti também tem que saber com quem tá trabalhando. E com saber certeza. As tuas diretrizes, o que tu pensa, qual a tua ideologia, o que tu pensa pro município. Porque muitas vezes, muitas pessoas trabalham
pra ti numa campanha, mas realmente elas não te conhecem, não sabem, né? Ou estão contigo ali por algum tipo de interesse, que tem municípios que tem, que as pessoas vêm por, né, por tipo de interesse, a gente sabe disso. E aí, tá, mas o que que ele vai fazer? O que que ele vai trabalhar? Qual a pauta que ele defende? E a pessoa não sabe te vender. Exatamente, exato. E tu sabe, isso que tu trouxe no teu exemplo, algo que eu acredito muito, que é até um trabalho de bastidor, realmente, né, numa campanha, que é tudo aquilo que acontece nesses dias de campanha. E eu acredito muito nas duas estratégias, né? Na estratégia digital, da comunicação, que é fundamental. Hoje eu não consigo enxergar uma campanha de sucesso sem uma boa comunicação, sem uma boa entrega nas redes, né? Nos aplicativos que hoje estão à disposição, né? WhatsApp, listas de transmissão, grupos, um vídeo bem produzido, toda essa estrutura hoje é, de certa forma, gratuita de entrega de conteúdo nas redes. Claro que tem os posts patrocinados, os impulsionamentos, mas a rede social é fundamental. Mas eu não abro mão, e eu acho que o político não pode abrir mão, sob hipótese alguma, da política tradicional, daquela política franciscana realmente, que é o popular pé no barro, né? Entrar no bairro, entrar nas vilas, entrar nas entidades, nas associações comerciais, né, nos órgãos de classe, para realmente apresentar o que tu pensa e, sobretudo, bater na porta do cidadão, apertar a mão dele, entregar o material em mãos e pedir o voto. Principalmente em cidades menores. A minha cidade não é uma cidade tão pequena se comparar à realidade do Rio Grande do Sul, né? Nós somos em 497 municípios no estado, a grande maioria numa média de 10 mil habitantes. Santo Antônio tem 43 mil habitantes. Então é uma cidade considerada de médio porte para média gaúcha. E ainda assim, é fundamental que tu sente na casa do eleitor, olhe para ele, peça o voto, explique por que tu quer ser eleito, e nada substitui isso, na minha opinião. E o eleitor, ele é muito curioso. Primeiro, o senso comum diz que político é tudo sem vergonha e que eu odeio político. Mas, na verdade, o eleitor ama receber o político em casa. Ele adora que o político... Ele se sente prestigiado, ele se sente prestigiado. E eu, depois da campanha de eleito, tanto a vereador quanto a prefeita, as pessoas questionam. Porque é óbvio, assim como Porto Alegre e Santo Antônio, é impossível tu visitar todas as casas. Tem localidades que eu não visitei porque não deu tempo durante os 45 dias de campanha. E muita gente diz para mim, ainda... eu não votei em ti porque tu não me pediu o voto. Então isso... é muito importante, isso né? é muito importante. E a gente não consegue pedir o voto para todos. É impossível, né? Consegue, talvez, numa cidade de 5 mil habitantes. Enfim, tu tem lá 1.200 residências. Bom, daqui a pouco na pré-campanha. E na campanha é possível tu visitar 1.200 casas. Agora, num município como Santo Antônio, hoje... o censo agora mostrou esse número. Nós temos 22 mil casas. Como que eu vou entrar em 22 mil casas em 45 dias? Não. Impossível, humanamente. Então, por isso, a estratégia, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Telegram, enfim, de todos os aplicativos. Aí hoje tá o TikTok muito em voga na gurizadinha, né? Mas, realmente, a comunicação precisa estar aliada com o pé no barro e com o aperto de mão presencial. As pessoas querem e as pessoas amam política. Embora elas digam que odeiam política, as pessoas amam política. Porque se tu tá num bolinho, pode ter certeza que aquele assunto ali ou é futebol ou é política. É, sempre assim, eu sempre falo que eu gosto muito de andar de Uber, que eu faço as minhas próprias pesquisas, né? Então, assim, as pessoas começam a dar o seu depoimento, assim, né? A sua opinião. Eu não gosto de política, porque pra mim é tudo igual, e daqui um pouco elas já tomaram uma posição referente a alguém, a um posicionamento, ou elas já saem em defesa mesmo sem querer, até porque a mídia traz isso também, né? A mídia, Claro. ela é formadora de opinião, todo mundo sabe. Então, assim, no que eu vi, eu acredito nisso, ou eu não acredito, né? E eu sempre falo, tu que vem dessa veia de jornalística, assim, trabalhando no jornal, o quanto é importante estar perto do meio de comunicação. E eu sempre reforço isso, né? Total. O meio de comunicação da tua cidade, para te ter espaço, aí acontece assim. Isis, mas olha só, quando chega na época de eleição, para mim ter espaço no meio de comunicação é só se eu comprar o espaço mesmo, por causa, né, da lei, tem que ter uma equidade entre os meios de comunicação e é caro, porque, bom, quando a gente faz campanha nos 45 dias ali, o preço do jornal vai lá em cima, capa e contra capa. Nossa. Aí existem regras do tamanho e tudo, quanto que tu pode colocar. É 1/4 de página, se não me lembro, é o máximo que pode ser. Então, assim, mas antes disso, tu pode
fazer o que tu quiser no jornal. Tu pode pedir espaço, tem que estar próximo do meio, tu tem que conversar, tu tem que ter o contato, tu tem que se mostrar pra tua comunidade, porque não é só nos 45 dias, né? Tu tem todo um planejamento. Ah, mas aí é campanha antecipada. Olha, se tu não pediu voto, não é campanha Exato. E antecipada. hoje, na pré-campanha, tu pode tudo, menos pedir o voto, né? Sim, tu pode inclusive, dizer, eu sou pré-candidato a Candidato. vereadora, a prefeito, a deputada, sei lá o que for. Né? E tu precisa saber explorar a pré-campanha. A pré-campanha é que te dá o sucesso eleitoral. Até porque em 45 dias é humanamente impossível tu se fazer conhecido. É humanamente impossível qualquer cidade, por menor que seja, saber o que tu pensa, o que tu quer fazer, quais são os teus projetos, quais são as tuas ambições. Então a pré-campanha é fundamental. Eu, por exemplo, sempre tive um trabalho prévio que me permitiu sempre estar em contato com a imprensa do meu município. Primeiro, trabalhando com o deputado Marcel, né, muitas vezes intermediando aqui nas secretarias de Estado em Porto Alegre as demandas do meu município. Claro, aproveitando a minha proximidade com o deputado que ajudava a intermediar. Então, eu estava lá no Jornal da Cidade. Rodrigo Massulo, assessor do deputado Marcel Van Hatten, visita a Secretaria de Segurança do Estado, pleiteando o aumento efetivo na segurança pública do município. Então, tava lá, não tinha mandato eletivo nenhum. Fui presidente do Rotaract, que é um braço do Rotary Club para jovens de 18 a 30 anos. Então, tinha um trabalho social na minha comunidade realizado. Então, estava dando entrevista, né, sobre as atividades do clube, estava lá assumindo a presidência do clube. E não era bem assim para ter o espaço. O que eu falo? Ah, mas eles não me dão espaço. O espaço tu conquista. Claro. Tu tem que pedir, parece chato. Eu sempre falo, parece uma coisa que é chata, mas não é. Eu que faço campanhas, eu sempre digo, vamos te botar no jornal da tua cidade? Ai, mas será que eles dão espaço? Ah, vamos mandar um zap aqui que eu tenho um contato lá, vamos ver se dá. Claro, muitas vezes porque eu faço campanha, talvez consiga esse espaço. Mas assim, tu tem que pleitear, né? Tu tem que pedir o espaço. Claro. E muitas vezes, eu vou falar pra vocês, tem jornal que faz uma cena, tá? Ai, vamos ver não sei o quê. Mas eles não têm nem o que publicar. É isso aí. Né? Ainda mais jornal de cidade, não acontece muita coisa quando a cidade é menor, ele não tem o que publicar. Daí tu vai lá, mas eu vou fazer isso aqui lá em tal, né, comunidade, não sei o quê. Os caras tão loucos, eles só não vão dizer pra ti o que eles querem. E os jornais de interior, né, Isis? Eu sei porque trabalhei no jornal. Os jornais de interior, eles se valem muito dos releases que recebem. Sim. Né? E isso é extremamente importante até que o próprio interessado em sair no jornal faça o seu release, né? Ou peça que alguém faça o seu release para que tu possa também ter o teu espaço. E é importante para o jornal de interior receber esse conteúdo, né? Claro que ele vai trocar, ele vai dar o toque jornalístico dele, mas ele vai aproveitar aquilo que ele recebeu também, né? Seja da entidade que tu participa. Sim. Então, é importante. E o espaço tu conquista realmente, né? Não pode impor lá, eu quero sair no jornal. Não, isso não existe, né? Tu tem que realmente fazer alguma coisa para que tu possa ganhar o espaço. Tem uma diferença da campanha de 2016 para 2020, que é a questão que 2020 não teve os comícios. E aí eu senti os vereadores, os candidatos e os prefeitos muito mais cansados, né? Era uma campanha que foi um pouco mais longa, né? A gente teve ali um período que a campanha foi até novembro de 2020. Isso. Então, assim, na realidade, a gente estava louco que terminasse, né? Principalmente o candidato, porque já estava cansado. E aí eu me lembro que um candidato disse assim para mim, nunca vou esquecer: Isis, eu estou exausto. Tá faltando 2 dias, parece para mim que é mais uma semana, porque aí a gente ia escondido nas casas fazer visita, porque vamos lá, não podia fazer comício, não podia aglomerar, mas tu podia usar a rede social. Mas como é que tu não ia pedir o voto? Como é que tu não ia na casa caminhar? O cara queria te receber. E outra coisa, as pessoas queriam receber. Uhum. Tem toda essa história da máscara e tal, mas as pessoas queriam a visita, queriam o seu pedido de voto, né? Mas sem dúvidas, eu, embora com toda a pandemia, fiz muita visita. Claro, com todos os cuidados necessários, né? Em algumas casas, e isso variou muito de perfil de pessoas que te recebiam, porque tinha casas que nós íamos e as pessoas te recebiam no portão, super bem, super educadas, mas elas ficavam aqui e o candidato ficava na rua, entregando o santinho, entregando a proposta, entregando o panfleto, ela de máscara, tu de máscara, e ali tu estabelecia um diálogo e tchau. E tinha outras pessoas que faziam questão que tu entrasse, então tu entrava de máscara, enfim. E teve que ter um cuidado muito grande, né? Porque toda a campanha tu precisa ter um cuidado redobrado, né? Porque uma fala maldita se transforma numa polêmica que o adversário se utiliza dela para tentar te denegrir. Então imagina você sendo flagrado dentro de uma residência pedindo voto, 2 idosos e tu de máscara, sem máscara.
né? Então aquilo ali era o prato cheio para a oposição fotografar e dizer irresponsável, tá levando a morte para dentro da casa das pessoas, etc e tal. Então, além de todo o cuidado natural de uma campanha, tu tinha que ter o cuidado sanitário. E a gente sempre se preocupou muito com isso também, pela saúde, obviamente, mas também para não ser usado de forma pejorativa contra a nossa candidatura. Eu acho que não só eu, mas todo mundo teve esse cuidado. Foi uma campanha absolutamente diferente de 2016, porque em 2016 era aquilo, não tinha pandemia, não tinha máscara, tinha muito abraço, tinha muito aperto de mão. Tinha a política tradicional. Tradicional, comício, né, compartilhamento de microfone, os vereadores falavam, né, antes do candidato da majoritária falar. Em 2020, não teve comício. Então, tu tinha muito tempo sem pedir voto, porque tu tinha que preparar roteiro de vídeo, tu tinha que gravar vídeo. Eu tinha uma característica muito diferente do meu vice para os vídeos, por exemplo. Porque eu tinha uma facilidade muito grande de falar na câmera e lia o texto e falava. O meu vice, como não... talvez o fato de ser jornalista, de ter trabalhado muitos anos no jornal e participado muito da rádio, tenha me dado essa facilidade. E o meu vice, não. Meu vice tinha dificuldade. É um cara que fala muito bem, mas lia o texto e tentava decorar ou tentava pegar a linha ali do raciocínio e ir para frente da câmera, começava, errava tudo de novo. Não. Então demorava muito. Claro, nem sempre a gente tinha o teleprompter à disposição também ali, que tu lê o que tu tá falando. E em muitos vídeos eu, sinceramente, preferia que não tivesse teleprompter para ficar mais natural, para realmente não precisar falar, né, exatamente o que estava escrito ali no roteiro. Sim, daqui a pouco... Que tem a velocidade, né? Daqui a pouco eu mesmo substituía a palavra A pela palavra B e tudo certo. E ninguém sabia que o roteiro era esse e eu tinha falado aqui a outra coisa. Então, eu pegava o texto, ia pra câmera e em 1 minuto tava pronto. E meu vice, às vezes, era meia hora pra gente sair. Então, ele sabe disso, né? Eu ficava louco. Eu disse, vai, Marcelo, vai. Isso acontece tudo no bastidor e você só vê em um pronto, né? Só vê o vídeo perfeito lá, né? Mas como esses dois falam bem, né? Como conseguem? Que dupla boa, né? Mas não sabem que ali levou 40 minutos pra sair um vídeo de 2 minutos. Né? Às vezes de 1 minuto. Então, tudo isso demanda tempo. E às vezes foi a tua tarde de campanha porque tu deixa 2 vídeos prontos pra não precisar parar outro dia pra fazer vídeo. Bom, tem a preparação pro debate, né? E agora o vice, né? De um tempo pra cá, o vice começou a ir pro debate. Eles Sim, foram aumentando ali pra ter mais. O debate tinha no meu. Imagina, olha só, pandemia. O meu debate a prefeito pela primeira vez estava sendo transmitido pelo Facebook da rádio. Então, deu uma audiência, assim, incrível. E imagina o nervosismo, né? Sim. Chegava a picos de ter 3 mil pessoas assistindo. 3 mil pessoas numa cidade, né, de 43 mil habitantes é muita gente. Então, era uma tensão muito grande. Mas vamos lá, antes do debate, tu precisa perder, às vezes, 1, 2 dias de campanha só para se preparar para o debate. E veja bem, eu era um candidato de oposição. Eu não tinha os números do governo na minha mão. Então, tinha mais esse desafio. O candidato que nós enfrentamos era secretário-geral de governo. Então tinha tudo... Você não precisava nem estudar os números, ele sabia, porque ele estava dentro da gestão, né? E nós não. Então tudo isso demanda tempo. 45 dias. Tira 2 para preparar para o debate. Tira mais 2 ou 3 para gravar vídeo pro Facebook, pro WhatsApp. Tira mais 2 ou 3 para gravar programa de rádio. Ali sobraram 30 dias. Então é bastante realmente complicado esse bastidor e esse período que as pessoas não enxergam, né? As pessoas só enxergam o bom lá. Só o bom, só, né? O vídeo que ficou editado, que ficou bom, que teve corte, né? Que teve tudo certinho. Então, realmente, foram campanhas muito distintas e eu tive essa experiência, né? De participar de uma sem pandemia e de uma com pandemia. E, obviamente, as estruturas e a própria pegada da campanha legislativa é absolutamente diferente da executiva, né? Da majoritária. Ali, óbvio, tem que ter a maioria dos votos. Na legislativa, um percentual te elege. Uma fatia te elege, uma fatia. Né? Então, tu tem que cuidar muito do que tu fala na majoritária, ao passo que na legislativa, talvez com uma bandeira tu consiga te eleger. Talvez tu falar na campanha inteira que a tua bandeira é para lutar, né, ou batalhar pelas políticas públicas de inclusão, os autistas, as crianças com síndrome de Down. Tu passa a campanha toda falando nessa pauta, tu consegue te eleger. Pega aquela fatia do eleitorado que se identifica com essa pauta. Se tu passar uma campanha inteira de prefeito falando somente de inclusão, tu não vai te eleger, porque o cidadão quer saber qual é o teu plano para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento social,
para infraestrutura. Então, é uma campanha muito mais abrangente que tu não pode ter uma bandeira específica. Então, são perfis absolutamente diferentes, em contextos sanitários totalmente diferentes, em períodos temporais diferentes, porque o Facebook a cada ano e a rede social ganha importância a cada ano que vai passando, né? Sim, e aí também em 2020, quando tu é candidato a prefeito, a pandemia, aquela coisa toda, e aí é isso que tu falou agora, tem que abranger todas as pautas, né? Tu tem que é um guarda-chuva. Né? Saúde, educação, as prioritárias, e aí depois vem tudo mais. Todas obras, né? Agricultura nos municípios e tal. E aí o que me relatava é assim, ó, eu tô muito cansado porque eu faço um comício para cada um. Porque eu entrei na casa dessa pessoa, ela quer saber sobre saúde. Eu entrei na casa dessa outra pessoa, ela quer saber sobre educação. E eles diziam, eu estou exausto. Tinha um candidato que dizia, eu estou exausto, porque eu subo no palanque lá e falo o que eu quiser, porque daí é a minha pauta, né? É o tempo que eu tenho para falar, todo mundo sabe. E na casa de cada pessoa, ouvir a dor de cada pessoa e fazer um comício para cada família. Foi muito desgastante, né? E cada região e cada bairro tem as suas agruras, cada bairro tem as suas prioridades. Claro que eu não fiz isso na minha campanha porque não tinha comício, mas é natural que toda a candidatura faça pesquisa para entender, né, as demandas de cada uma das localidades. Então, realmente, tu faz um comício na localidade A, que na pesquisa mostra que ali a situação de saúde é prioridade para aquele bairro, tu tem que focar o teu comício nas questões relacionadas à saúde. No outro, são as questões relacionadas à segurança. Embora seja uma pauta estadual, os municípios hoje não podem fechar os olhos para a segurança pública, né? Então, ali o cidadão se sente mais inseguro. Tu tem que focar mais, né, nas políticas públicas que o teu plano de governo tem para a área da segurança pública. Então, realmente, tudo isso demanda, né, compenetração, demanda estudo, demanda realmente adequação de fala de acordo com aquele momento, sim, de acordo com aquele público. E eu realmente, na minha campanha de prefeito, emagreci 10 quilos. Né? Eu adoro quando eles falam isso. Mas todo prefeito fala, né? Todo candidato, né? Agora eu tava atendendo um candidato também, ele falou, emagreci 11 quilos. Eu queria, coisa boa, né? Tu não queria ser candidato, tá aí, ó. Já tem um a mais pra ti aqui, ó. Porque realmente tu dorme menos, tu tem ansiedade, né? Tu tem o nervosismo. E tem que atender todo mundo, né? Tem que atender e aí todo tem mundo. Os problemas que podem surgir ali no meio. Exato. Por isso que eu falo, ó, quer ser candidato não é mamão com açúcar, né? E tem mais a questão, né, Isis, também, que na campanha de vereador ou de deputado, tu se preocupa única e exclusivamente quase que com a tua candidatura. Claro que tu pede voto pro teu prefeito da coligação, claro que tu pede voto sendo deputado pro teu governador, né, ou pro teu presidente, enfim, se for deputado federal. Mas teu foco é a tua campanha. Na campanha de prefeito, precisa focar fundamentalmente nos teus maiores cabos eleitorais, que são os vereadores da tua coligação. São eles que vão conseguir, na soma dos candidatos, talvez adentrar nas 22 mil residências do teu município, que é o meu caso. Tu, Rodrigo, candidato, não vai entrar talvez nem em 1.000, mas se somar os candidatos do meu partido, os candidatos do partido coligado, do outro partido, talvez todos eles, de alguma forma, possam levar meu nome para dentro das 22 mil residências do meu município. Então, tu precisa dar atenção para esses candidatos. Tu precisa fazê-los entender da importância de levar a mensagem do candidato a prefeito, além da mensagem dele, candidato a vereador. Né? Então, os candidatos precisam ter essa mentalidade e essa preocupação de entender que talvez mais importante do que tu chegar lá a bater é tu subsidiar com informações, tirar as dúvidas daqueles que são os teus maiores cabos eleitorais e que vão chegar em todos os cantos do município, que são os teus vereadores, os teus candidatos proporcionais da tua coligação. É muito importante, um tempo antes, como o Massulo falou, começa a vir as pesquisas, tu começa a sentir qual que é a maior dor. Para quem está entrando novo na política, a gente não tira a informação do nada que a maior dor daquele bairro é a educação, que a maior dor daquele outro bairro é que não tem o posto de saúde. Não, é feito pesquisa, como também é feito pesquisa para te saber quais os nomes estão sendo falados na comunidade. Então, assim, se tu não foi pesquisado, alguém foi. Houve, né, essa pesquisa, e aí começa a sair os nomes de quem, e aí pode ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, mas normalmente, né, logo de início tu faz
pesquisa qualitativa, e para as pessoas falarem assim, olha só, se a eleição fosse hoje, que nome de vereador, né? Se já é um nome que o cara já tá vereador, ou se ainda, né, é um nome novo na cidade que tu gostaria de ver aquela pessoa atuando, que acha que ela tem um potencial, e a partir disso tu começa a fazer a tua amarração política, porque tu quer aquele cara. Se aquele cara no município faz 300 votos, provavelmente tu pega uma fatia dessa votação. Claro. Então essa costura já começa antes, né? E aí tem uma questão depois, quando tu tá na campanha, que eu acho que é uma dor que tu passou, todo mundo quer estar contigo. Todos. Todos. E aí tu tem que fazer a tua agenda para e uma coisa que eu falo assim, vamos mapear a cidade e vamos ver onde estão os vereadores. Ah, isso, mas por quê? Porque eu não posso mandar o vereador do bairro X lá para dentro do bairro Y fazer uma visita comigo. E aí começa a dar conflito entre os candidatos. Isso, né? porque daí começa a confusão. Porque se o bairro Y é do fulano, eu não posso convidar, ô, ciclano, vamos lá no bairro dele fazer uma visita. Não, porque além de eu perder o apoio dele, ele vai ficar ali com rugas comigo, né? Eu ainda talvez não vou ganhar o voto daquele cara lá daquele bairro, porque a proximidade dele é com outro candidato. Exatamente. E aí entra realmente, né, o nome do podcast. A gente só enxerga a parte de cima do iceberg, que é quando o resultado sai da urna. Mas a parte de baixo, que tá lá embaixo da água, é essa realmente, né? De tu fazer toda a estratégia com os teus candidatos, de tu mapear a cidade, de tu fazer pesquisa, de tu ter uma equipe jurídica na tua campanha, de uma equipe contábil, né? Uma equipe política. Então, realmente, todos esses núcleos são fundamentais e eles precisam trabalhar todos em rede, conectados, de modo que um não puxe para um lado e o outro puxe para o outro, ou que um pense de uma forma ou o outro grupo pense de outra, porque tu não pode deixar os nós da tua campanha, essa amarração, se desfazer, porque aí realmente tu começa a perder o controle. E são 45 dias, em 45 dias tu não busca um trem escarrilhado para o trilho de volta. Então é realmente muito complexa, né, essa engenharia que envolve a preparação de uma candidatura. Talvez a candidatura de vereador, até que não, porque dependendo da cidade tu consegue fazer ela sozinho, né? Eu, por exemplo, fiz minha campanha de vereador sozinho. Não tinha marqueteiro, não tinha equipe. Eu usava a estrutura que o partido disponibilizava para todos, o advogado para todos, um contador para todos os candidatos do partido. Agora, quando é uma campanha majoritária, tu tem que ter uma equipe. Tem que ter uma equipe de comunicação, tem que ter uma equipe que pensa a estratégia da campanha, tem que ter uma equipe contábil, tem que ter uma equipe jurídica, tem que ter a equipe que prepara, ou a pessoa que prepara teu programa de rádio, teu programa de TV, dependendo do tamanho do município, que te prepara para o debate. Então é uma complexidade, né, inimaginável para quem chega só na urna no dia da eleição e aperta no botão. Foto, que bonito que tu saiu lá na urna, né? Exatamente. Aí aquela foto batendo 300 vezes até que Mas deu é certo. como tudo na vida, né? É como tudo na vida. Tudo tem um trabalho por trás, tudo tem um esforço, né? Eu dizia aqui nos bastidores, antes de a gente iniciar, que eu não acredito que o candidato é convidado e ele entra e ele se elege. Não existe milagre, né? Existem fenômenos? Sim. Existem casos a serem estudados? Sim. Cases, mas são raros. Via de regra, numa campanha, tu precisa de muito trabalho prévio, tu precisa de uma história, tu precisa de uma estratégia para que tu consiga se eleger. E tu tem essa visão, né, Massulo? Porque tu passou por todas as fases, né? Tu viu como é que se constrói. E aí as pessoas, a maioria que entra na campanha para concorrer, ela não tem essa amarração, esse teu conhecimento, né? E outra coisa, confiar com quem está trabalhando, né? Com quem ali, se é esse advogado que vai fazer minha campanha, eu vou confiar. Se é esse contador, até porque eu sempre falo, ou tu é assessoria ou tu é candidato. Exato. E vai chegar um momento que tu, como candidato, eu sempre falo, tu tem que perder o controle da campanha. Quando tu perde o controle da campanha, não é que a tua campanha virou uma bagunça, não. É o contrário. É o contrário. Ela está organizada e está com volume, está com crescimento. Então, assim, não vai ter agenda, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não é tu o cara que tem que decidir, na realidade, se tu vai para esse bairro ou para outro. É a tua equipe de comunicação, quem tá trazendo os dados para ti, nesse bairro aqui nós estamos sentindo noção melhor, esse aqui não tanto. Então, assim, tu tem que confiar nessa equipe. Claro que, né, como tu já tinha um feeling de já ter concorrido, de estar no bastidor de uma campanha, já consegue ter essa percepção. Mas tem gente que entra totalmente cego, não confia na equipe, quer gerir a campanha do início ao fim, e aí o resultado não é positivo. É bem isso. Quando o candidato entra para a campanha e ao longo da campanha ele esquece agenda, ele esquece se está faltando recurso, se não está faltando recurso, e ele pensa só em pedir voto porque a campanha está bem. Né? E é isso que precisa acontecer. O candidato tem que se preocupar somente com o pedido de voto. Somente com levar a tua proposta, né, para o eleitor. Essa precisa ser a preocupação do candidato. A organização da agenda,
o controle financeiro, o controle jurídico, a publicação do santinho no jornal, a impressão do santinho na gráfica, isso o candidato não pode ficar preocupado com isso e nem ficar sabendo disso. E nem ficar sabendo, só tem que receber e se achar bonito na foto. Só tem que receber, é isso aí, e entregar. Não, eu sempre falo assim, eu acho que eu gosto, quando pego um candidato, eu falo assim, vamos falar com a tua família também, por que não? Porque eu vou já dar uma orientação, assim, ó, vai sair cedo, vai chegar tarde, não vai perguntar nada da tua vida, vai chegar exausto, não quer saber se o filho estava bem na escola hoje ou se não tava, né? A família vai sentir falta porque tu não tá mais em casa, que nem tu com os pais, né? Tipo, Exato. não tô te vendo, meu filho e tal, mas tipo assim, agora é 45 dias, vamos se dedicar a 45 dias. E aí, depois, tu vai ter 4 anos pra te tirar foto lá com o pai prefeito. Tem umas criancinhas que choram, que o pai, não sei o quê. Daí eu falo, vamos falar com a família? Ué, o que tá acontecendo? Não, assim, o teu marido vai chegar bem tarde. Ele não tá aprontando, ele tá fazendo campanha. É assim, ele tem que visitar até a última luz lá, tá acesa. É uma opção de voto que a gente tem, porque a gente não sabe onde é que tá o nosso voto. Então Exatamente. E tu não sabe, por mais que a pesquisa te diga o teu direcionamento, quem garante que a pesquisa possa estar certa, né? Então tu sempre tem que correr atrás. Tem um ditado que eu digo e que é muito verdadeiro. Voto é igual saúde. Quanto mais, melhor. É verdade. Não é verdade? Sim, tu quer sempre performar e fazer mais e mais, né? Outro papel, assim, do Massulo que eu acho bem importante, bem legal, que eu trago aqui, que as pessoas sabem que às vezes eu fico meio chateada, né? Porque parece que as pessoas nasceram ontem, começaram a fazer política, e daí eu chego em lugares, as pessoas me falam, mas fulano tá muito bem na internet, mas... E não sabe toda a história por trás, né? E tu fez a tua campanha como vereador, mas antes disso tu foi assessor e tu soube esperar o teu tempo, né? Soube esperar o teu momento. E a gente vinha falando aqui nos bastidores sobre... Massulo é prefeito, está prefeito, né? Ele entende, assim, de toda a costura, de como foi difícil ele chegar. Ele chegou prefeito, performou muito bem. Aí agora o momento é de gerir o município. Aí tem que gerir toda a história de rede social do município também, que é uma confusão. Porque o que pode e o que não pode. Não pode se autopromover nas redes do município, claro. Porque daí já... E aí a gente não tava pode ferir o princípio da impessoalidade. Isso. Aí a gente vai falando de um monte de quesitos que vem vindo... Só que tu consegue gerir isso muito bem, porque tu tava no bastidor, e aí tu soube esperar o teu momento, agora sou eu, e a gente vinha falando de companheiros nossos de caminhada, né, de amizade, que parece que são mais que o candidato, mais que o prefeito, mais que o deputado, né? E isso fica tão chato, a gente olha e diz, putz... Exato, é que precisa haver essa separação, né? A assessoria, ela tem que entender que ela tá ali para servir o mandatário, ou o candidato. O candidato ou o mandatário, ele tem que servir à população que o elegeu, né? Então, há uma diferença muito grande. Não pode eu, assessor da Isis, fazer um vídeo para comunicar uma coisa que a Isis que tem que comunicar. Eu sou teu assessor, eu tenho que te subsidiar e tu é realmente a pessoa que foi escolhida. Então eu tenho que ficar no bastidor, né? Eu não posso assumir o protagonismo do deputado, do senador, do prefeito, do vereador. Não, se eu quiser esse protagonismo, então eu coloco meu nome à disposição e eu concorro para depois eu ter uma assessoria e ajudar nesse sentido. Então essa separação é muito importante e eu tive já essa experiência também de não só ter vivido o lado de quem fiscaliza e legisla, mas de quem executa, e vivi o lado de quem assessora também, né? Que é muito diferente do lado de quem executa, ou de quem legisla, ou de quem fiscaliza. Então essa separação é importante, e esse exercício de quem está em um ou outro lado precisa ser feito constantemente, aquele exercício que a gente faz com a gente mesmo, né? Então isso é importante. Tem várias vezes que eu falo assim, para municípios pequenos, né? É que nem tem vereador que município pequeno não tem nem assessoria, né? Daí eu falo, olha só, pega umas regrinhas básicas na internet, o celular sempre, né, é na vertical, não na horizontal, é isso que a plataforma pede. Mas não se preocupa com isso. Se preocupa em atender bem, né, as pessoas, em ser solícito sempre. Eu sempre falo, a gente nunca sabe a dor do eleitor, porque talvez o problemão dele para ti seja um probleminha, para ti pode ser uma ligação, para ti pode ser muito fácil vir aqui dizer, olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, mas me procura uma outra hora, ou vamos tentar resolver dali na frente. Isso é muito importante para o eleitor, né? Ele se sente assim, putz, me falou não, mas foi verdadeiro comigo, me atendeu, né? O princípio da não enrolação é importante, tá? É melhor dizer não, um não bem justificado, do que um sim não realizado. Então é muito importante essa clareza e essa transparência. O eleitor gosta também quando recebe não e entende o porquê do não. Mas é muito traumático e é muito desastroso para o político quando ele diz o sim e ele não
consegue fazer o sim que ele disse que faria. Então é melhor, né, dizer que vai tentar, tenta, se não deu, diz o não e explica por que não deu, do que dizer que vai fazer e não fazer, ou vai encaminhar e não vai encaminhar. Então, isso é importante, né? Foi-se o tempo de enganar, de dizer que vai fazer e não fazer, porque as pessoas sabem. A informação tá ali, né? Na palma da mão, sempre falo. Exatamente. Se tu não fez, se tu não encaminhou o pedido dela, ela vai saber. Então, não enrola. Diz não dá. Por isso e por isso. Principalmente no executivo, né? Porque um vereador de oposição, ele pode chegar e dizer, eu tentei, eu pedi, o prefeito não quis fazer. Isso aí. Né? Agora, um vereador de situação ou um mandatário do Poder Executivo, ele não tem desculpa, né? Por que não fez? Está com a caneta na mão. Bom, não fiz porque não tem orçamento, porque é ilegal, porque, sei lá, porque não faz parte do meu objetivo, do plano de governo, tem outra prioridade. Mas explica, não diz que vai fazer e não faz. E as pessoas hoje, elas guardam tudo, né? Como eu falo, o print Total, é eterno, né? Então, total. o que tu falou, ela vai ter registrado ali, ela vai buscar na tua própria rede social o que tu prometeu, o que tu não tá cumprindo. E a rede social, ela te expõe muito, né? Eu falo assim, fala com todo mundo da tua rede. Tá, beleza. Ah, mas esse aqui bateu em mim. Eu já tive clientes assim, bateu em mim, eu vou bloquear. Não. Esse cara, ele quer se aproximar de ti. Sim. Ele quer ser notado, Eu já vi casos de tu chamar o cara pra conversar e o cara depois virar um cabo eleitoral teu. Por quê? Porque ele queria ser notado. Olha aqui, eu já entreguei minha dor pra esse candidato, pra esse, tudo igual, ninguém faz nada. Quando tu chama o cara pra conversar, vem aqui, vamos falar o que tá acontecendo, e aí tu expõe a tua proposta, ou acho que dessa maneira a gente pode fazer, tem uma solução pra esse problema, e normalmente não é um problema pra si, é um problema da comunidade, que o cara tá de saco cheio lá, porque a vazão de água, por causa, né, não tem um plano diretor na cidade, tudo pode acontecer. Esse cara, ele só quer ser notado, e a rede social dá esse tamanho pra ele. E a população está cada vez mais carente de atenção, né? Então, só o atendimento, só o encaminhamento, ele muitas vezes já deixa, né, o cidadão contribuinte satisfeito. O próprio posto de saúde, às vezes tu vê que são as mesmas pessoas que vão no posto de saúde. Será que ela está indo no posto porque ela está doente ou porque ela realmente precisa conversar com alguém, precisa receber um abraço do enfermeiro, precisa ser orientado, receber uma informação? Então, também precisa haver, né, esse feeling, né, do político, né, do mandatário, do vereador, do legislador, de ouvir as pessoas, né? As pessoas precisam ser ouvidas, e é isso que as pessoas querem na maioria das vezes. Agora, se tu não ouve, se tu já não atende, se tu diz que não tá, se tu diz que tá em reunião, tu já frustrou a expectativa dela de pelo menos se fazer ser ouvida. Então, eu acho que ouvir, né, tirar um dia, eu tiro um dia lá no meu gabinete, nas terças-feiras à tarde, só para receber a população sem horário marcado. É muito importante. Vai chegando e eu vou recebendo. Até um limite, claro, né? Sim, porque senão também Senão fico madrugada atendendo. Por isso que eu falo, a política, ela é um guarda-chuva, são vários pedaços, a campanha, né? São temporários, né? Até aqui tu vai fazer isso, depois daqui é isso aqui. Tanto que diz, né? A legislação diz, até aqui tu não pede voto, a partir daqui tu pede voto, a partir daqui tu não pode mais publicar nada, né? São cortes. E ela é tão complexa porque ela envolve muitas ciências, né? Muitas ciências. A política, ela tem um pouquinho do direito. Porque tu tá na vida pública, tu tem que se submeter à legislação pública. Ela tem um pouco de psicologia, porque tu lida fundamentalmente com pessoas. Ela tem um pouco de ciência política, né? E assim, muitas outras áreas, mas eu cito aqui as 3 principais, porque ela é tão complexa que ela envolve diferentes áreas do conhecimento, e tu precisa entender um pouquinho de cada uma delas, né, para que tu consiga, ou no teu mandato, né, saber o que tu pode ou não pode fazer, e aí tu aplica, né, os conhecimentos ou as noções que tu tem de direito, mas tu precisa também entender os fenômenos sociais que acontecem na tua comunidade, tu precisa ter um pouquinho de base da ciência política, tu precisa, quando tu vai administrar o município, aí entender, ou pelo menos ser cercado de pessoas que entendam de diferentes áreas. Então, ela é muito complexa, né? Ela não é como a tua profissão, que às vezes tu tem que te limitar somente àquilo que tu estudou na faculdade. Não, a política, ela lida com diferentes com diferentes situações, com diferentes ocasiões e com diferentes situações que te fazem buscar um pouquinho, né, de cada área do conhecimento diferente. Também é assim, na verdade, nas profissões em geral, porque não existe uma profissão estanque, né, que só aquilo ali que tu aprendeu. Tudo na vida, né, tu tem que entender um pouquinho de cada uma das áreas do conhecimento para que tu seja um profissional mais completo. E na política não é diferente. Na política ela é obrigação,
né? Se tu não tiver um pouquinho de psicologia, se tu não tiver um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de noção jurídica, né, especialmente em funções executivas, é muito difícil que tu consiga retornar, porque ou tu vai te embretar com o Tribunal de Contas, ou tu vai te embretar realmente com outras questões que vão te impedir uma candidatura. Então, é importante também aquele que quer entrar entender que não é uma aventura, é talvez a coisa mais séria do mundo, né? Porque ela é realmente a atividade que mais transforma a vida das pessoas. Então, tu não pode transformar as vidas das pessoas por uma vaidade pessoal ou porque tu quer entrar para ter status. Não. Tu tem que realmente entrar se tu estiver preparado ou se tu tiver a mínima noção daquilo que tu vai te propor quando tu coloca o teu nome à disposição. Putz, fiquei sem palavras agora. Nossa, falou muito bem essa parte. Muito bom. Porque nunca eles falam isso, né? A gente trabalha, nunca ouve isso na realidade, a gente nunca escuta isso. E eu tenho outro pensamento também, né, Isis, que quando tu contrata um profissional para te assessorar, seja na campanha, um marqueteiro, alguém que vai fazer a estratégia da campanha e depois tu tem um resultado frustrado, o cidadão, o ser humano tende a terceirizar a culpa por tudo, né? Ninguém admite o seu erro. Mas quando tu coloca o teu nome, tu é o produto que está se colocando no mercado. E se tu não teve sucesso, pode ser que o profissional que tu contratou não seja o melhor, pode ser que ele tenha falhado, mas a culpa maior é tua, do candidato. Talvez tu não cumpriu a agenda que era para cumprir, talvez tu não te preparou adequadamente, talvez a tua estratégia foi falha, talvez tu não seguiu o que os profissionais te orientaram. Então a culpa maior, embora possam haver erros, né, ao redor, ela é sempre tua, na maioria das vezes. E a gente que assessora sente muito isso, né? Porque daqui a um pouco tu não... Eu sempre digo que assim, o segundo lugar em política não adianta, né? Tu tem que ter o primeiro. Mas se tu for olhar, várias vezes é um candidato que não tem nenhum tipo de possibilidade, né? Ele tá fora do jogo. Vamos lá, pegar um município que tem 3 candidatos. Tu sabe que tem 2 ponteiros ali, tu é o terceiro. Quando tu começa a performar aquele candidato, tu começa a ver que tá funcionando. Talvez não vai ter tempo hábil até o final da eleição, mas aí tu já deixou ele engatilhado. Porque tem várias vezes que tu trabalha a imagem, né, desse candidato, trabalha a reputação dele, para depois sim tu conseguir que ele faça a performance de estar eleito, né? E aí isso já é... Eu no início eu não entendia isso, eu achava que a gente tinha que entrar com o candidato e a todo custo ele tinha que performar. Só que existe esse momento de preparação e de ver o cenário, né? Uhum. Todo mundo quer uma campanha vitoriosa, quer um case de sucesso, ainda mais nós profissionais, né? A gente quer mostrar o nosso trabalho. Mas existem momentos, né? E o cenário nos entrega isso. Eu sempre falo, olha agora essa eleição que a gente teve para deputado estadual e governo e tal. Olha como a galera do centro sofreu, né? Muito. Os extremos se elegeram. Claro. E a galera do centro que estava ali há um tempo performando, já com mandato, não conseguiu. Este é o corte agora, campanha em 2022. Esse foi o cenário. Campanha 2024 municipal, será que vai continuar? A gente está estudando para descobrir. Nós não estamos sabendo ainda. Claro que nos municípios, à exceção talvez dos grandes municípios, como é o caso de Porto Alegre, por exemplo, nas municipais eu nunca acho que os extremos acabam se sobressaindo, porque ali é a vida real, né? No município é onde tudo acontece. A grande maioria da população vai votar no deputado e nunca vai ver aquele deputado na vida ou nunca vai ouvir falar dele depois que votou. Isso aí. No prefeito e no vereador, não. Ele tá na tua cidade. Seguidamente tu vai ver ele no jornal, na TV, ou tu vai esbarrar com ele no mercado, no açougue, no trânsito, no semáforo, nas cidades menores. Então ali tu busca mais o candidato, né, e menos a ideologia. Ao passo que nas eleições de governo do estado, nas eleições de presidência da república, a ideologia... Ela chama mais atenção, até porque tu precisa entender a linha de pensamento, não que não seja importante no município, mas a linha de pensamento do cidadão que colocou o seu nome à disposição, qual é a linha que ele vai seguir no governo. Bom, ele é de esquerda, então eu já sei que ele, fundamentalmente, é contra a privatização, que ele entende que o Estado deve ser o indutor do desenvolvimento, mas a Isis é de direita, então eu sei que ela defende que o Estado seja menor, né, que a estrutura seja enxugada, que as despesas sejam menores, que tu não pode gastar mais que arrecada. Então, talvez nas macroeleições isso seja bastante importante. Agora, no município, embora isso seja importante também, porque se o cara também é de esquerda, ele vai ter esse pensamento, se ele é de direita, ele vai ter aquele pensamento. Mas, via de regra, o eleitor conhece ou o candidato ou a família do candidato. Então, esse extremo, ele me parece que ele não se sobressai nas eleições dos municípios, especialmente nos menores. Né? Aqui em Porto Alegre, certamente, que é um município já com mais de 1,5 milhão de habitantes, isso faz a diferença. Tu sabe que o Melo é o candidato a prefeito da linha mais alinhada ao Bolsonaro. Tu sabe que, sei lá, quem vai ser o candidato do PT, o Edgar Preto, ou quem
quem quer que seja, é o candidato Lula. Então tu consegue fazer essa separação. Porque a maioria da população de Porto Alegre talvez não vai ter a oportunidade de apertar a mão do Melo. Agora, lá em Santo Antônio, eu encontro todos os meus eleitores uma hora ou outra ao longo do meu mandato. Então é diferente de acordo com a peculiaridade da territorialidade onde tu se encontra, né? Acho que isso pesa na eleição municipal, ao passo que na eleição estadual e federal é um pouco diferente. E olha só como é muito complexo e muda, né? O que a gente aplica na região sul do estado, talvez não se aplica na região norte. Cada município é diferente, tem as culturas diferentes, tem a questão da religiosidade, que também é diferente. Então, tudo implica... Então, eu sempre falo assim... não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, com certeza não. Não existe. Então, assim, aquilo que o fulano tá fazendo lá... isso eu toquei esses dias num assunto que eu acho importante, que é os prefeitos jovens, quando eles assumem, eles trazem muita coisa nova de fora. E tu é um prefeito, mas tu que traz isso, que eu acompanho as tuas redes. Tu sempre tá estudando, tá vendo o que tu pode aplicar, o que não pode aplicar. O quanto isso é legal e quanto isso gera um pertencimento até, né? Porque assim, olha só, tá pensando no futuro da nossa cidade, tá fazendo... Claro. Isso dá certo lá em Santo Antônio. Talvez no município mega conservador de anos de partido, eles sempre querem alguém um pouco com mais experiência, eu digo. Sim. Não que a gente não tenha, mas a experiência que eles digam é que se perpetuou muito tempo, né? E talvez a cidade jamais nem evolua mais. Mas no meu município, a minha eleição, ela quebra um ciclo também de 25 anos de alternância entre 3 candidatos. Então, o cidadão que tinha, 20 e poucos anos de idade, ele nunca teve oportunidade de saber, de ouvir ou de votar em alguém que não fosse o A, o B ou o C. Então eu entro também, né, para quebrar esse ciclo de 3 candidatos que se alternaram no poder ao longo de mais de 20 anos. E isso, modéstia à parte, entendo que fez bem para a cidade, porque a alternância, a oxigenação, a mudança de pensamentos, ela sempre é positiva, né? Sim, e o quadro do jovem, ele tá cada vez mais interessado, né? Porque pode dizer que ele não se interessa por política agora. Na última campanha, teve uma campanha de nível nacional para o jovem ir votar. Na realidade, ele tem interesse, ele quer, mas muitas vezes o espaço não tinha abertura para isso, né? Os partidos, via de regra, não gostam, né? Os partidos, via de regra, querem manter os seus sempre para realmente fazer essa alternância entre aquele grupo. Então, hoje, o jovem começa a ganhar mais espaço. Tu enxerga hoje, por exemplo, aqui no estado, prefeituras relevantes administradas por pessoas de 30 anos. Caso de Esteio, que é um grande município da região metropolitana, prefeito da minha idade, 33 anos. Dom Pedrito tem um prefeito jovem. Nova Pádua tem um prefeito que tem menos de 30 anos. O município de Caraá, que é próximo a Santo Antônio, tem um prefeito de 30, 31 anos. Estância Velha, um prefeito do PSDB de 33 anos. E assim, muitos outros exemplos, né, de diferentes partidos começam a aparecer no cenário político, a assumir para si essa liderança. E desconheço, né, algum destes municípios administrados por essa nova geração que não tenha conseguido, né, imprimir um ritmo acelerado e positivo para o desenvolvimento da sua comunidade. Sim, a informação, né, já faz aplicabilidade de novas tecnologias, já está mais ligado no que está acontecendo. Hoje em dia é tudo tecnológico, então, tipo assim, já quer colocar a cidade toda com luz de LED, a internet nas escolas. Poxa, o prefeito, ver que a qualidade... né, o prefeito de um município que está minimamente antenado, ele tem que participar do South Summit. Isso aí. Né? Ele tem que participar da Gramado Summit, ele tem que saber o que é uma startup, quais as soluções as startups estão oferecendo para resolver os problemas convencionais que muitas vezes nunca apareceu a solução. Tem que entender que tu pode hoje contratar uma startup para resolver o teu município. Tem que saber que hoje em dia tem a telemedicina à disposição para atender o teu usuário no posto de saúde. Nós estamos com uma licitação em andamento para serviço de telemedicina no município de Santo Antônio. Né? Ou seja, o cidadão pode fazer a consulta lá sem ver o médico presencialmente. Então, tem que trazer inovação como estratégia de desenvolvimento para o município, né? Tem que trabalhar a quádrupla hélice dentro do município, que é a integração entre a sociedade civil, o poder público, a iniciativa privada e a universidade. Né? Naqueles municípios que tem universidade, por exemplo. É isso que eu falo. E não significa que tem que ser jovem o prefeito para fazer tudo isso. Claro que não. O prefeito pode ser uma pessoa mais velha, de muito tempo já na política, de vários mandatos, não tem problema. Mas que se cerque, que tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, né? Porque isso é o que tu tem que entregar para a população. Se não me engano, a tua cidade foi ganhadora do Prêmio de Inovação da FAMURS. Sim, concorremos, né, com Lajeado e Gravataí, vencemos 2 cidades muito maiores que a nossa e mais estruturadas financeiramente, né? Inclusive com equipe
equipes de inovação muito maiores do que a nossa, né? Inclusive, o meu diretor de inovação do município, ele se destacou tanto nos 2 primeiros anos da minha gestão que foi convidado pelo governo do estado para integrar o gabinete de projetos especiais do vice-governador. Inclusive, perdi ele para o governo do estado. Bons profissionais. Exato, né? Com certeza. E não adianta ficar chateado, né? Porque Exato. o trabalho está sendo feito, né? O trabalho Alguém tá te enxergando, né? Isso, alguém tá te enxergando. Então, e outra coisa, né? Tu já entregou para o município ali, né? Tanto que tu performou e fez um bom trabalho que o Estado tu tem que contribuir. Eu sempre Óbvio. digo, né? A gente tem que fazer coisas que contribuam com o outro, né? Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que mais do que estar prefeito e ser prefeito é saber meio que é uma missão de vida, assim, né? Com que certeza. tu tem que fazer o melhor pelas pessoas e que tu quer aquilo, né? A gente não sabe o dia de amanhã e na nossa passagem eu sempre tenho esse pensamento, né? Vamos fazer algo que a gente... Um legado até nem digo assim tanto, assim, porque o legado hoje em dia tem que fazer alguma coisa muito mas tu vai fazer talvez uma coisinha desse tamanho, assim, ó, pra uma pessoa e ela vai ter aquilo lá guardado pra sempre. Isso é um legado, tu mexer com o sentimento, sabe? Tu não precisa fazer uma obra de 50 milhões pra deixar um legado, às vezes tu faz uma obra de 5 mil reais e tu transforma a vida daquela comunidade, daquela pessoa, né? Isso aí. Isso é um legado. O legado não tem tamanho nem dinheiro, o legado tem a transformação. Eu sei que tu tomou uma decisão de, teve o convite, inclusive, né, do partido para concorrer a deputado, e eu assumi esse compromisso em 2020 com a minha população aqui de Santo Antônio e vou permanecer. Agora, por óbvio, né, agora há pouco falei para ele assim mas tu vai concorrer à eleição, né? Porque é justo, não, eu tenho que estar fichado, né? Certinho. Mas, por óbvio, irá concorrer à reeleição em Santo Antônio da Patrulha. Sim. O que tu pensa dessa tua próxima eleição, assim? Eu acho que consolidar as mudanças, né, que nós estamos imprimindo no município hoje, o município de Santo Antônio da Patrulha investe, né, especialmente em infraestrutura, porque era uma cidade que, de certa forma, ficou parada no tempo em termos de mudanças no seu layout, na sua mobilidade urbana. Nós estamos investindo hoje, simultaneamente, mais de 20 milhões de reais para transformar a infraestrutura e a mobilidade urbana do município. Então, eu acho que o grande legado do meu primeiro mandato é esse. Claro que a gente aprimorou a saúde, aprimorou a educação, mas eu entendo que um eventual segundo mandato, eu gostaria muito de fazer com que Santo Antônio da Patrulha fosse um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul em educação, né, e tivesse um atendimento de saúde que pudesse ser referência também para o estado do Rio Grande do Sul. Somos referência para a nossa região já em muitos aspectos, somos referência na área da oftalmologia, na área da psiquiatria, na área da cirurgia vascular, para todos os 23 municípios do Litoral Norte. Mas nós queremos ser mais, né? Nós queremos ampliar essas nossas referências, queremos realmente fazer com que a saúde possa chegar mais perto da população e também na área da educação, né? A gente começou um processo de estruturação nas escolas, porque, por exemplo, quando eu assumi, nem internet as escolas, muitas delas tinham. Então, hoje todas têm internet. Hoje as escolas têm Chromebooks. Hoje eu tenho um laboratório Maker em escolas, né, de zonas de vulnerabilidade social. Hoje eu tenho escola municipal em turno integral. Hoje eu tenho escola com projetos já de robótica espacial. Eu quero ampliar isso, fazer com que toda a rede municipal possa ter acesso, né, a esse novo mundo, a essa nova economia. Então, são duas áreas que eu gostaria de focar muito, até porque a área da infraestrutura, modéstia à parte, a gente conseguiu deixar uma transformação, vai conseguir deixar uma transformação que Santo Antônio nunca tinha visto, né? Em tão pouco tempo, né, investir mais de 20 milhões, né, na infraestrutura do município é algo que era inimaginável. Agora, transformar o município na área educacional e na área de saúde certamente vai fazer com que Santo Antônio da Patrulha seja um dos municípios mais desenvolvidos do estado do Rio Grande do Sul. E para a próxima campanha, o que tu pensa? Vai ser mais internet? Vai ser mais porta a porta? Porque agora não temos pandemia. Vai facilitar o porta a porta, porque agora não tem mais as restrições da pandemia. Então, vai ser uma eleição certamente de retorno de comícios ou de retorno de reuniões comunitárias, como quer que sejam chamadas essas reuniões em diferentes regiões. Isso vai voltar, né? E a internet não vai ser deixada de lado, ela é fundamental, porque é isso, né? Os candidatos não conseguem chegar em todos e precisam, né, fazer uso dessas ferramentas para fazerem a sua mensagem chegar a todos ou na maioria da população. Eu acho que a internet é um caminho sem volta, né? Cada eleição ela vai ganhando seu protagonismo, embora que na próxima esse contato próximo vai se intensificar em detrimento da outra que tinha as restrições do Covid.
Assim como tu entrou muito jovem, talvez nos assista agora, alguém que tenha essa vontade de concorrer, de estar participando da vida pública, né? Dar o seu inicial, deixa um recado para essa pessoa que encoraje ela ou que desmotive também, porque a gente sabe que não é fácil, né? Claro. Mas Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter vontade, né? Política é uma missão. Política não é uma obrigação. Participa quem quer, ou deveria participar, quem quer transformar a vida de alguém. Então, se você tem isso consigo, a política deve e pode ser o seu lugar. Basta primeiro querer ter o apoio da família e trabalhar realmente, arduamente, para conseguir chegar, né, ao posto que você almeja, seja prefeito, seja vereador. Aquilo que eu disse, eu ratifico, né, que nada cai do céu, não se constrói uma campanha vitoriosa no ano da eleição, não se constrói muito menos nos 45 dias da eleição. É uma caminhada, é uma trajetória, é uma história por trás, né, por baixo da ponta do iceberg, que certamente precisa ser desenvolvida e trabalhada para que o sucesso seja alcançado no resultado da eleição, no dia da votação. E eu acho que é isso, né? Se você tem isso no coração como missão, como medida para transformar a vida de alguém, porque política é isso, qualquer coisa diferente disso é politicagem, você deve entrar na política. E aí, né, se cercar de boas pessoas que te aconselhem, que te ajudem nessa estruturação, porque ela também precisa ser cada vez mais profissionalizada, assim como a gestão, né, no seu cargo, depois, seja de vereador ou seja de prefeito, ela não pode ser uma gestão, né, amadora, ela precisa, né, trabalhar com dados, ela precisa trabalhar com indicadores, ela precisa ter metas, ela precisa ter objetivos para que o resultado seja entregue para a população lá na frente. Então é isso, né? Preparo, querer e, sobretudo, acreditar no seu potencial. Isso aí, esse foi mais um episódio do Iceberg Podcast. Estou muito feliz de ter te recebido aqui, sério mesmo. Obrigado. Várias vezes aqui no meio da entrevista eu fiquei sem palavras. Falei aqui no meio, não sei se depois vou decidir o corte ou não, porque o Massulo, ele transmite a política nos olhos. E aqui no podcast ainda, eu não tinha recebido ninguém dessa maneira assim. Estou muito feliz de ter aqui e esse foi mais um episódio. Valeu!